Oi, gente, nós estamos falando como construir uma visão. Nós falamos das 3 perguntas que devem ser feitas para o nosso pai. A visão que nós carregamos, ela necessita de o que, por quê e como fazer. Muitas pessoas, elas param na primeira pergunta, que é o que é a visão, mas ela deve ser planejada e construída. No entanto, nós devemos saber o porquê, porque ela é essencial. E nós temos que entender que essa visão ela deve estar alinhada aos planos do nosso Pai. Nós necessitamos ser capazes de justificar essa visão para qualquer outra pessoa. Além disso, muitas pessoas elas sequer chegam no como. Como essa visão vai se tornar realidade? Essa visão não pode ser um plano de ação, uma métrica de evolução, o quanto você já avançou nessa sua visão. Essas 3 perguntas são elementos da sua visão, de qualquer área da sua vida que você queira que o pai governe. Então você tem que saber o que, o porquê e como. A Bíblia, ela traz vários exemplos de saber como nós devemos desenvolver essa visão profética e trazer para nossa realidade. Nós vemos Abacuque, que nós vemos que ele se posicionou, ele teve perseverança e a visão. Abacuque, ele perguntou para o nosso pai que o problema que ele havia verificado que estava ao redor de Israel. E ele queria a resposta do nosso pai para saber o que fazer. O profeta, ele assume a posição de permanecer num lugar de vigilância. Essa torre, ela representa o lugar das nossas orações, das nossas adorações, são os lugares que nós podemos ver o que está surgindo no horizonte, antes que as pessoas que não estão nessa torre possam ver. Nós precisamos ter essa disposição em nosso coração. A vigilância, vigiar, ela é uma espera ativa para nós cristãos, com uma visão, uma postura de prontidão, de estar pronto para agir. A visão do nosso Pai, ele nos dá e ele, a maioria das vezes, é para o futuro, não é para o agora. E essa visão para o futuro, ela aponta para um lugar que só as pessoas que estão no lugar mais alto ela pode ver e não qualquer pessoa. Asafé, em Salmos, ele tinha esse questionamento sobre as injustiças que estavam ao redor. E isto o levou para uma situação perigosa. Muitas pessoas não sabem como lidar com certos questionamentos e isto acaba consumindo o coração deles. No entanto, essas situações elas servem para trazer à tona aquilo que está em nossos corações. E nós precisamos entender o que o nosso Pai quer para nós naquele momento e entender o que ele vai trazer para nós. E por isso que nós precisamos saber o porquê, o como e porquê. Então, Asafé, ele só foi descobrir quando ele entrou no santuário do Pai. Porque as injustiças e o mundo é algo impossível de para qualquer um de nós entendermos com a nossa mente humana. E isso pode abrir espaço para ofensa, como abriu espaço no coração de Asafé. Então, por isso, ele necessitou de uma perspectiva celestial para entender o mundo e as injustiças, o que estava acontecendo ao redor. Sim, ele
ele foi corrompido por elas, mas ele pegou isto e trouxe pro coração do pai. Porque ele olhou para as prosperidades dos inimigos, então ele tropeçou, quase ele se desviou do caminho verdadeiro, da onde ele estava. E nós temos que entender que a justiça do nosso Pai, ela pode demorar, mas ela vai chegar. Nós temos que entender que os ímpios, eles usam o seu orgulho como símbolo de privilégio. E eles também não escondem as violências malignas que estão dentro deles. Eles zombam do nosso Pai. Então nós temos que entender que não é sobre só a visão. Nós temos que entender que é um posicionamento de fé, de ir para a presença do nosso Pai, buscá-lo, buscar a resposta e entender. Nós temos que entender que nós temos que nos posicionar e estar nesse posto de vigília. Nesse posto de vigília é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. E a gente não tem que terceirizar. Então, quanto eu tô me posicionando, me jejuando e vigiando, falando, Deus, eu estou aqui, eu estou posicionado. Se eu não receber, eu vou estar nessa posição de novo. E eu vou seguir perseverando posicionado. Então, lá em Salmo 73, fala o seguinte, que o nosso Pai, ele deu uma visão a partir do momento que, quanto a mim, os meus pés, o versículo 2, quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque vi a prosperidade dos ímpios. É um momento de crise que eu olho a injustiça do mundo. Então nós vimos que Asaf, ele estava nesse momento de crise, porque ele olhou para os ímpios e ele falou, eu não tenho nada, mas eles têm tudo. Então ele olha para a injustiça do mundo. E aí ele fala, tem mais, a pessoa é mais sucedida que eu, mas eu não tenho nada, a meu financeiro tá desse jeito e o dele tá bom. Então isso gera um desconforto em nós. Mas nós não precisamos fazer esse julgamento. Em Amós 3, versículo 7, diz o seguinte, Deus não faz coisas alguma sem revelar as suas coisas aos seus servos. Então, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus fala que o Senhor não faz algo sem revelar para os seus amigos, para os profetas. E o que isso quer dizer? Que se na sua vida, o que você esteja precisando hoje, existe algo que está te pegando de surpresa, talvez nós precisamos parar para olhar. Será que isso é um sinal que eu não estou tão amigo para Deus não revelar as coisas? É claro que eu estou falando para nós buscarmos esse lugar, para a gente levar para perto da onde? Do Pai, porque nós precisamos conhecer o que Deus quer. Não estou falando se você é uma pessoa muito relevante, mas para todos os lugares que você estiver em relacionamento com pessoas, se você tem uma palavra de Deus, você é a pessoa mais influente daquela sala. Não importa aonde você está, em que cargo você está, se você é só um estagiário, se você tem uma palavra naquele lugar, você é a pessoa melhor ali, porque você entende o que o Deus quer. Porque não é o seu cargo que faz o que deveria influenciar a sua busca pela palavra. Você está lá, você busca. Então você está naquele lugar, você tem que buscar. Não é sua condição financeira, não é o seu cargo. É Senhor Deus, eu vou jejuar e quero saber qual é a visão para a empresa que eu estou trabalhando. Porque certamente o Senhor não faz coisa alguma sem ser revelado aos servos. Então eu quero que você pense nessa palavra.
em que se você está alinhado com a vontade do Pai e se você tem essa visão. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!